Vou entrar aqui agora, nesse momento, para nós darmos continuidade à nossa palavra, à nossa leitura bíblica, perdão. E nós estamos no livro de Mateus, né, irmãos, que fala sobre sobre a origem. Perdão, irmãos, a dificuldade de falar a palavra. Sobre a genealogia de Jesus Cristo, amém? E hoje nós iremos entrar no capítulo 4, que Deus possa vir nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, e que Ele possa nos acompanhar nessa leitura bíblica, que essa leitura bíblica seja para a honra e glória do nome dEle apenas, amém? No capítulo 4, no versículo 1, fala a tentação de Jesus no deserto, irmãos, quando Jesus foi tentado. Logo depois do seu batismo, né? Que a última leitura que nós fizemos foi falando sobre o batismo de Jesus. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, como a explicação. Além do batismo, Deus fez com que o filho dele fosse tentado para ver até onde fosse, né, a fé. Imagina, gente, se Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, foi tentado, imagine nós, irmãos, se nós podemos julgar por sermos tentados todos os dias, né? No versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Cristo, só apenas 3 homens na Bíblia jejuaram durante 40 dias e 40 noites, em exceção. E chegando-se a ele o tentador é Satanás, disse: se tu és o filho de Deus, visto que tu és o filho de Deus, né, irmãos? Ordena que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, a cidade de Jerusalém, e o colocou sobre um pináculo no templo, seu ponto mais alto, que segundo José media 213 metros no cume do pináculo ao fundo do despenhadeiro abaixo. E disse-lhe, se tu és filho do homem, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhes disse, também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, tentar a Deus é pôr em dúvida sua palavra e, consequentemente, sua capacidade de fazer o que ele prometeu. Ainda outra vez o diabo os transportou até um monte muitíssimo alto, conhecido com certeza, mais provavelmente o Monte Nebo. E disse-lhe, e lhe mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares-me e adorares-me. A tentação era para que Cristo anulasse a cruz, por meio da qual ele recuperaria todas as coisas. Irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui. Imagina o diabo tentar Jesus e oferecer todo o reino terrestre, sendo que Jesus já tinha plena certeza que era tudo dele. Como é que eu vou oferecer algo para você sendo seu, né? E essa aqui é a explicação desse versículo. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos chegaram e os serviram. Jesus dá início ao seu ministério rejeitado em Nazaré, muda-se para Cafarnaum. 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso para a Galileia, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos limites de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz,
A terra de Zebulon é a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo estava sentado em trevas, aos que estavam sentados nas regiões e sombras da morte. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus chama 4 pescadores. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, André, que jogava rede ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Eles então, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. E passando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, pai deles, remendando as redes, e o chamou. E eles, deixando logo o barco a seu pai, seguiram-no. A segunda viagem para a Galiléia. Percorria-se Jesus toda a Galiléia, ensinando nas as sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades, moléstias entre o povo, e sua fama se estendeu em toda a Síria. E lhes trazia todos os que padeciam, afetados por diversas enfermidades e tormentos, e os endemoniados, lunáticos e paralíticos, e todos que todos eram curados. E seguia a grandes multidões da Galiléia, de Cápolis, de Jesus, da Judéia e da além do Jordão. Irmãos, vamos parar aqui antes de eu ir para o capítulo 5. Aqui, quando Deus chamou os 4 pescadores, eles eram pescadores de peixes. Vocês já conhecem a história dos pescadores que pescavam, passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, né? Nós vamos chegar lá. Mas Jesus os chamou para serem pescadores de homens. E eles não pensaram 2 vezes em seguir aquele homem, porque para eles aquele homem era tudo na vida deles. E como é hoje, né, irmãos, para nós. E nesse período, eles começaram a seguir a Jesus, e nessa viagem deles, na caminhada deles, muitos enfermos procuravam a Jesus. Muitos enfermos, paralíticos, com enfermidades, moléstias, né? Moléstias que fala é doenças, né, irmãos, incuráveis, como a lepra. Muitos seguiam a Jesus e ali eles eram curados. Devido à cura que eles recebiam, eles continuavam a caminhar junto com Jesus. Então a multidão ia só aumentando, né? Aí veio a segunda viagem para a Galiléia, a fama de Jesus se espalha. Capítulo 5, o Sermão do Monte. Introdução. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, e ensinava, dizendo: as boas-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, pacificadores têm a ver com a paz com Deus, a qual resulta salvação, e todos os que proclamam são chamados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perdão, irmãos. Apresenta o fato em que o caminho de Deus trará perseguição e severa, às vezes, tanto por parte do mundo quanto por parte da igreja, irmãos.
Nesse versículos aqui a gente dá a entender, dá a entender para nós entendermos, né, irmãos? Que realmente quem leva a palavra de Deus, quem leva a mensagem de Deus, sempre é perseguido, sempre tem alguém para jogar piada, sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para reclamar ou para não gostar, né? Então nós somos assim, nós filhos de Deus que somos aclamados, levando a palavra Deus de Deus aos homens, né? Que é o povo. Nós que levamos a mensagem de Deus, nós que falamos de Deus, nós somos perseguidos sim, porque muitas pessoas não gostam, muitas pessoas acham errado, não acreditam, né, que existem os ateus. Realmente, desde a época de Jesus, sempre existiu os ateus. Então, a gente tem que se conformar com a vida de cada um. Cada um tem sua vida, cada um tem o seu modo de pensar, cada um segue a religião que eles querem. Por quê? Como eu canso de dizer aqui, que nós não estamos aqui para levar a palavra e ensinar ao povo o que é religião, porque cada um tem a sua. E eu acho que religião, igreja, pastor, padre, ninguém salva ninguém, quem salva é Deus. Então a igreja está dentro de nós, amém? Os crentes são como o sal e a luz. Vós sois sal da terra, e o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num castiçal, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristo é a lei. Não cuideis de vir para destruir a lei. Aos profetas não vim para anular, mas sim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, nem um jota ou um tio será omitido da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Mas qualquer os que cumprir ou ensinar, será sempre chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior do que os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A necessidade, irmãos, absoluta do novo nascimento é declarada aqui como imprescritíveis em todos os casos. Jesus e a ira. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Versículo 21, tá, irmãos? Será réu quer que mata. Não, perdão, irmãos. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão será réu do sinétrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do inferno, no fogo do inferno. Os homens até podem enganar a justiça no tribunal humano, irmãos, mas nunca o farão no tribunal da lei de Deus. É o que a gente muitas vezes fala, né, irmãos? Quantas pessoas hoje eles são injustiçados, até mesmo pela própria justiça humana, né? Que vocês sabem que, querendo ou não, existem pessoas que vivem, né? Eles vão presos, passam pelo juiz, ali eles são simplesmente condenados, muitas vezes por injustiça, mas eles podem passar pela lei humana. A lei humana pode enganar, pode mentir, mas a lei de Deus, ela vem sempre. E quando ela vem com força, irmãos, porque a verdade sempre prevalece. Não existe a mentira que não seja descoberta, não existe o oculto que não seja revelado. Amém? Sobre a restituição e a oração. 23. Portanto, se apresentares a tua oferta ao altar
e aí te lembrares do que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai, reconcilia-se-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui, irmão, sempre fala que nós devemos fazer primeiro o que está nos incomodando o coração. Não adianta eu ir para o altar de Deus oferecer uma oferta a Deus, ou não adianta, até mesmo dentro da minha casa, eu resolvi oferecer uma oferta a Deus e estar em descomunhão com o irmão. Eu estar intrigado com um, com raiva de outro, ou guardando mágoa de outras pessoas. Então Deus aqui nos ensina que nós temos que ir até aquela pessoa e nos reconciliar. Mesmo que aquela pessoa não queira se reconciliar com você, Deus já viu que você fez a sua parte. Você tomou a primeira. Você foi o primeiro a tomar a decisão. Você foi até aquela pessoa para tirar toda a mágoa, toda injúria, tudo que está ali incomodando no teu coração. Por quê? Porque nós temos que estar sempre limpo de coração para oferecer uma oferta a Deus. Não é oferta em dinheiro não, irmãos. Até nós mesmos, em oração. Até nós mesmos para conversar com Deus. Isso são ofertas para Deus. Mas que nós estejamos com o coração leve, irmãos. Então, se você tem intriga com alguém, está com raiva de alguém, está magoado com alguém, ou alguém te magoou e você não quer perdoar, vai de encontro àquela pessoa e perdoe. Vai de encontro àquela pessoa e aceite o perdão daquela pessoa. Para que seu coração esteja limpo diante de Deus. Amém? O relacionamento do cristão. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejam jogados na prisão. Olha o que eu estava falando aqui agorinha, né? Quanto a um crente que ofende a um companheiro cristão e não se concilia, Deus se torna o adversário dele, sendo assim seu juiz. Em vez de ser seu salvador, espiritualmente falando, coloca-se essa pessoa numa prisão espiritual, irmãos. Não é falar da prisão, aquela lá que a pessoa é presa e fica ali, não, irmãos. Ele está falando da prisão espiritual. Eu estou magoado com meu irmão, eu não falo com meu irmão. Então, Deus vem e me prende, eu fico presa espiritualmente àquela mágoa, eu fico presa espiritualmente àquele rancor, aquele ódio. E nesse negócio da gente ficar preso a uma mágoa, a um ressentimento, nosso coração se fecha, irmão, se torna uma cadeia para nós. Então nós temos que se livrar, porque através dessas cadeias espirituais vem a depressão, vem a ansiedade, vem o nervosismo, vem a falta de calma, vem a impaciência. Então nós temos que se livrar de todo esse mal, amém? Nunca guarde mágoa no coração, nunca guarde rancor de ninguém, irmãos. Por mais que aquelas pessoas te magoem, é Deus que faz a justiça. Deixa, a mágoa vem, mas passa, não vai te matar. Vem alguém te ofende, você também não vai se matar, não vai morrer. Você entrega nas mãos de Deus, porque é Ele que peleja por você, é Ele que peleja por mim, é Ele que peleja por nós, irmãos, amém? Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali até que pagues o seu último ceitil. O método do Senhor de ensinar era simbólico e metafórico. Se o crente não se reconciliar com seu próximo, a quem ele ofendeu, ele sofrerá vicissitude atrás de outra. Deus cuidará disso. Então, Deus pelejará por nós. Nós não podemos entregar a nossa mágoa somente em estar carregando no nosso coração. Nós não temos que guardar nada aqui dentro, irmãos. Nós temos que jogar para fora, para que o Espírito Santo tome conta do nosso espaço. Amém? O ensino de Jesus sobre o adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não adulterás? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se for por motivo de escândalo arrancar-te, e atira-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita se escandalizar, corta-te a tirá-la para longe de ti, porque te é melhor que perca um dos seus membros do que seja do teu corpo lançado no inferno. Sobre o divórcio e casar-se de novo.
Também foi dito: qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudie sua mulher, a não ser por causa de fornicação, traição, adultério, faz com que ela cometa adultério, e o que se casar com a divorciada comete adultério. O significado das palavras: o homem que se casa com a mulher que está divorciada sem apoio bíblico, embora isso não tenha sido por erro dela, também comete adultério. Devemos aprender aqui a santidade do casamento com o divórcio e um segundo casamento sendo permitido apenas se houver fornicação e desamparo espiritual. Quer dizer, irmãos, eu sou casada e não vou falar meu marido, vou falar eu traí meu marido. Então aconteceu o divórcio. Se acontecer o divórcio, para mim me casar novamente, eu tenho que estar divorciada. Porque se eu largar meu marido e arrumar uma pessoa para ficar com aquela pessoa, eu vou estar em fornicação. Eu vou estar pecando da mesma maneira. Amém? Vocês entenderam? Eu, porém, vos digo, né? Falando divorciada, o significado das palavras. Outros sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ou é ou não é, irmãos. Tudo na vida é isso, ou é sim ou é não. Ou Deus permite ou Deus não permite. A vingança. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Antes, a qualquer que te abater em sua face direita, lhe ofereça também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. E a qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem pedir, e não te desvies daquele que quiser emprestado. A lei do amor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que a maldizem, fazei bem aos que te odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejas filhos do vosso Pai que está no céu, que faz o seu sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amastes o que vos amo, de recompensa tereis. Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudares somente vossos irmãos e fazeis a mais que os outros, não fazem também assim os publicanos? Sede, pois, vós perfeito, como perfeito é vosso Pai, que estás no céu. Jesus nos ensinou a perfeição, livre do pecado. Já que a Bíblia não ensina isso, ele está ensinando que a nossa imitação do vosso Pai Celestial tem que ser tão perfeito quanto possível. Apenas o Espírito Santo pode nos ajudar a fazer essas coisas que ele faz segundo a fé em Cristo e na cruz. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que nós temos que fazer a vontade de Deus em tudo. Nós temos que acreditar que nós não temos que amar só quem nos ama, quem nos faz o bem. Nós temos que amar também aqueles que nos fazem o mal. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Às vezes a gente não acredita nem que isso está na Bíblia. Ou muitas vezes uns preferem fazer o mal, outros preferem cometer o mal. Mas na Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, irmãos. E isso é uma verdade. Que às vezes a gente fica pensando, né? Nossa cabeça maquina muita coisa, irmãos. Não adianta a gente dizer que não, porque é verdade. Comenta aqui nos comentários. Muitas vezes a gente fala: meu Deus, como é que eu vou amar aquela pessoa se aquela pessoa me odeia tanto? Como é que eu vou tratar aquela pessoa bem se aquela pessoa me humilha? Se aquela pessoa me maltrata?
Deus não fez acepção de pessoas boas ou ruins. Deus apenas amou. E nós temos que ser imagens e semelhança a Deus. Nós temos que fazer como a vontade dele. Amar, perdoar e ser perdoado. Se nós não formos perdoados, Deus pelo menos sabe que nós fizemos nossa parte, irmãos. Jesus sofreu na cruz. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Você acha que ele esperou algo de alguém? Ali com os olhos quase fechando, ele viu que ninguém foi por ele, que ninguém o amou como ele amou. E ainda assim ele se sacrificou por nós. Por que nós não podemos fazer um sacrifício de amar nossos inimigos? Vamos orar por eles, irmãos. Vamos interceder por essas vidas que muitas vezes nossos inimigos estão precisando de oração. Está precisando que alguém interceda pela vida deles. Amém? Que vocês possam ficar com esse conselho, que vocês possam estar se sentindo bem com essa leitura bíblica. Compartilhem meu canal, se inscrevam, participem, deixem seus comentários. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, guardar, livrar de todo mal. Feliz Dia das Mães atrasado para quem não assistiu meu canal ontem. Que Deus abençoe todas as mãezinhas, todos os paizinhos e que abençoe nossas vidas. Amém? Fiquem todos na paz.